Olá, físicos funcionais! Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa mais nova videoaula. Desta vez estaremos discutindo a divisão do esqueleto e a classificação dos ossos. Deixem seu like neste vídeo, deixem comentários e sugestões abaixo do vídeo e não deixem de estar se inscrevendo em nosso canal. Então, o nosso esqueleto ele pode ser dividido em duas grandes porções. Uma mediana, formando o eixo central do nosso corpo, como dá para ver nessa imagem, né? Todos esses ossos em cor vermelha. Essa porção mediana, essa porção que forma o eixo central do nosso corpo, a gente pode estar denominando de esqueleto axial, formado pelos ossos da cabeça, pescoço e tórax, tronco, levando em consideração caixa torácica e região abdominal. Então, todos os ossos da cabeça, crânio, face, coluna vertebral, caixa torácica fazem parte do esqueleto axial. Apensa a esse eixo central, nós teremos os membros superiores e os membros inferiores e as cinturas escapular e cintura pélvica. Esse esqueleto nós denominamos de esqueleto apendicular, formado justamente pelos ossos que formam os membros superiores, membros inferiores e as cinturas escapular e pélvica. O sacro, ele pertence ao esqueleto axial, mas também ele faz parte do cíngulo do membro inferior. Então, ossos como escápula, clavícula, húmero, rádio, una, ossos do carpo, ossos do metacarpo, falanges, fêmur, tíbia, fíbula, ossos do tarso, metatarso, falanges, patela, osso ilíaco, todos pertencem ao esqueleto apendicular, enquanto que frontal, zigomático, vômer, ocioide, vértebras de cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, osso externo, costelas, todos pertencem ao esqueleto axial. Então, quanto à classificação dos ossos, a classificação mais difundida é a que leva em consideração a forma, o formato do osso. E esse formato ele vai ser baseado em seu comprimento, sua largura e a sua espessura, justamente essas três dimensões. Então, nós podemos classificar os ossos em longos, curtos e planos. Basicamente esses três. Os longos, quando nós tivermos um osso onde o comprimento ele vai ser mais predominante. Os ossos curtos, quando existe uma equivalência entre essas três dimensões, comprimento, espessura e largura. E os ossos planos, quando eles apresentarem comprimento e largura equivalentes. Quando os ossos eles não se enquadrarem nestas descrições, nós teremos os ossos alongados, pneumáticos, sesamoides e irregulares. Na sequência, estaremos conhecendo cada uma desses tipos de ossos e seus respectivos exemplos. Então, vamos iniciar com os ossos longos. Os ossos longos, a própria nomenclatura dele já entrega a sua descrição, as suas características. Os ossos longos eles vão apresentar o comprimento maior, né? O comprimento ele vai ser a sua predominância com relação às outras duas dimensões. E exemplos típicos de ossos longos são os ossos que estão presentes no nosso esqueleto apendicular, como por exemplo, a nível de braço, o húmero, de antebraço, rádio e una, a nível de coxa, o fêmur, a nível de perna, tíbia e fíbula. Os ossos longos, eles vão apresentar duas extremidades, que a gente vai chamar de epífises, que são as suas pontas, tá? A ponta proximal e a ponta
distal ou, né, anatomicamente falando, epífise proximal e epífise distal. E vai ter o corpo, que é justamente essa parte mais central do osso que a gente denomina de diáfise. Lembrando que as epífises elas vão ter a predominância no tipo de osso esponjoso, enquanto que a diáfise no tipo de osso compacto. Os ossos longos eles vão apresentar o canal medular, justamente onde vai estar presente a medula óssea. E por apresentar esse canal medular, esses ossos também são chamados de ossos tubulares. Na sequência temos os ossos curtos. Os ossos curtos ele vai apresentar equivalência entre essas três dimensões, comprimento, espessura e largura. São ossos que podem se assimilar a cubos, né, a um quadrado, já que vai apresentar equivalência entre essas três dimensões. E é super clássico nós estarmos citando como exemplo os ossos do carpo e os ossos do tarso. Os ossos planos ou laminares são os ossos onde o comprimento e a largura eles são equivalentes. São ossos finos e geralmente estão associados à proteção, como por exemplo os ossos do crânio, proteção do encéfalo, onde temos frontal, parietal. Como havia sido dito, quando os ossos eles não se enquadrarem nos tipos longo, curto e plano, eles vão se enquadrar nos demais, ou alongado, ou irregular, ou sesamoide, ou pneumático. Então, os ossos alongados, eles lembram os ossos longos, até a nível de nomenclatura. Qual a diferença dos ossos longos para os alongados? Os ossos alongados, eles são achatados, eles vão apresentar o comprimento maior do que a largura, como nos ossos longos, porém eles não vão apresentar canal central, o canal medular e a medula óssea. Exemplo clássico, as costelas. Os ossos pneumáticos, eles vão apresentar seios, geralmente um ou mais, e são ossos ocos. Essas cavidades elas vão estar cheias de ar. E exemplos clássicos nós temos o osso esfenoide. Os ossos irregulares, eles vão apresentar formas complexas, não vão estar se enquadrando nas que nós já citamos até agora, e devido a isso eles não são agrupados nas categorias anteriores. Os ossos irregulares, eles vão apresentar uma morfologia complexa, então formas complexas em suas estruturas ósseas. E como foi bem frisado, não são agrupados nas categorias anteriores. Exemplos clássicos, as vértebras. Observem como ela vai apresentar esses processos espinhosos, os processos transversos. Não existe uma equivalência entre comprimento, espessura e largura. São ossos que vão apresentar justamente essa morfologia complexa. E os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, eles estão presentes no interior de alguns tendões. E de forma super clássica, nós temos o exemplo da patela.